Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai assistir essa nossa aula de criatividade. A gente está dando continuidade àquela aula, a primeira aula nossa lá, de introdução à criatividade. E lembra que a gente tinha dito? A gente tinha dito o seguinte, todos somos criativos. A gente tem que ter a ideia do seguinte, que para ser criativo não é só aquele cara viajandão, maluco. É a viagem de enxergar colorido. Aquele cara que usa uma meia de cada cor, né, barbudo, careca. Meu Deus. Não, não é só ele não, você também pode. O cara que tem rabinho, só ele que tem a criatividade. Não, velho, nós podemos ser criativos também. Nós temos que ser criativos dentro daquele propósito qual a gente quer. Então, aí no nosso guia lá tem um texto de uma revista que diz o seguinte, só pra gente ter uma ideia. Diz que uma criança de 3 anos, cara, ele consegue usar 98% da sua criatividade. Um sujeito com 30 não usa nem 2. Eu que tenho um pouquinho mais de 30 não tenho nem 0,5 de utilidade, né? Mas por que a gente acaba cortando esse nosso desejo de criatividade? A gente vai ficando cada vez mais cheio de barreira, cada vez mais retrógrado, cada vez mais perigoso. A criança não tem medo de nada. Ela está conhecendo o mundo, ela não tem medo de errar. A gente tem medo de errar demais. Então a gente corre aquele risco. A gente cria umas barreiras na gente, né? Cria umas barreiras que não vão levar a nada. Não resolve nada. Para que aquilo? Me lembro de um fato histórico na Segunda Guerra. Tirando na gente? Não sabe pra onde a gente tá indo? Vamos com cuidado. Quando a França fez uma imensa de uma barreira, né, de praticamente quase uma muralha com a divisa com a Alemanha para se proteger do Hitler, do nazismo, fez a barreira lá, a barreira Maginot, e aí criou aquela barreira achando assim, estou me defendendo, os alemães nunca vão conseguir me atacar. Os alemães entraram pela Bélgica, não derrubaram uma pedra da barreira e entraram lá na França. O que quer dizer isso? Que analogia que tem essa? Que às vezes a gente cria algumas barreiras na vida da gente que não vão nos levar a nada. Absolutamente nada. Eu não faço tal coisa, eu não aceito tal coisa, eu não aceito o tipo de pessoa desse, daquele jeito. Cara, isso não vai te levar a nada. Vai só te deixando cada vez menos criativo, cada vez mais retrógrado e cada vez piorando a sua vida. A criança não tem medo de nada disso. Não tem medo de nada disso, ela não tem essa responsabilidade. Esse mesmo artigo que a gente cita lá no guia, ele conta algumas regras, consultaram alguns publicitários, alguns criativos, né, e diziam o seguinte, quais são alguns conselhos para as pessoas serem criativas? A gente vai citar alguns, não significa que sirva para você não, pode ser que sirva, pode ser que não sirva. Primeiro, quebre regras. Quebre as suas, principalmente quais regras? As suas. As regras que você cria, como essa barreira, que te faz cada vez ser menos criativo, te faz cada vez ser mais intolerante. Isso é um problema. Quebre regras. Quebrando regras, você acaba sendo mais criativo. Não tenha medo de errar. Por que a criança é criativa? Ela não tem medo nenhum de errar. Não pense em erro, pense em testar possibilidades. Não existe uma resposta certa, não existe uma resposta errada. O que existe são possibilidades. Por que não fazer? Por que não tentar? Por que não? Isso não dá certo. Não, isso não dá certo não. Não tem jeito não. Não dá, não tem como. Como não tem? Óbvio que tem. Óbvio que tem que tentar. Tem jeito de tentar. A ideia do caderno amigo é uma opção. Hoje não precisa mais nem do caderno, né? No celular você anota. Porque às vezes você está sentado lá com seus amigos, conversando, falando um determinado assunto, lhe vem uma ideia na cabeça, ou então às vezes você está fazendo alguma necessidade fisiológica, sei lá, lhe vem uma ideia na cabeça, camarada, você fala, puxa, eu vou fazer isso. Foi embora, não anotou, não marcou nada. E deu ruim demais. Lembra aquela ideia do cara organizado? É mais isso, para você anotar e lembrar depois. Então tenha um caderno amigo, uma anotação amigo. Fuja do computador. Larga esse negócio de vez em quando, rapaz. Nem que seja no final de semana. A mulher lá em cá pega no pé pra caramba, final de semana. Não abre esse negócio aí, não vê. Aí eu dou nó nela e vejo no celular, né? Mas não tem problema. Mas, ó, fuja. Você precisa ter seu tempo. Quando eu falo computador, eu falo celular também. Você precisa ter seu tempo. Para ser criativo, é necessário deixar a mente fluir. Deixar, sem ser distração. Deixa ser distraído e irrelevante. Isso é importante. Experimente o diferente. Eu tenho um amigo meu, que eu fiquei, era amigo dele muitos anos na época da adolescência, depois eu fiquei 20 anos sem ver, agora tem 14 anos que a gente tem amizade. Ele é essencial. Todo final do ano, ele leva a família pra praia. Agora tem 14 anos que ele leva pro mesmo lugar. Gente, na outra vez eu até falei o nome da cidade, não pode falar não, isso dá problema, isso dá rolo. Mas ó, que lugar tem que você faz você ir 14 anos seguidos no mesmo lugar? Tenha paciência.
experimente o diferente. Eu sempre quis conhecer o fundo do mar. Você já teve aquela sensação? Às vezes você vai num determinado local, num determinado lugar, você adorou. Vai lá com uma determinada companhia, ou vai sozinho, você adorou. Você volta depois de um tempo. Ah, esse negócio não era tão do jeito que eu pensava, não. Será? Será que é a mesma coisa? Será que não é? Isso me faz lembrar um filósofo grego, que é o Heráclito, que diz o seguinte: você nunca entra num rio 2 vezes. Por quê? Você entrou num rio, você se molhou. Quando você sai e volta nele, a água não é a mesma. A água é corrente, não é? A sua temperatura já não é a mesma. Você já não é a mesma pessoa. Então, para isso, a gente tem que experimentar o diferente. Faça diferente. Descanse. É outro conselho. Relaxe. Tira férias. Essa parte assim eu espero que você não mostre nunca pra ninguém lá da minha família, porque eu não descanso, não relaxo, não faço nada. Mas ó, é imprescindível fazer esse tipo de coisa. A gente precisa do nosso tempo, são conselhos. Rebele-se. Mas volto a insistir, rebelar contra seus posicionamentos, contra as suas formas de pensar. O objetivo é buscar maneira diferente de pensar e associar ideias e agir. Insista. Esgotar as possibilidades. Precisam ser esgotadas. Às vezes, a gente tem uma ideia, tem uma visão criativa de uma determinada coisa. No primeira barreira, você não vai dar certo não. Ah, volta lá, larga a mão, isso não vai dar certo não. Já fiz, todo mundo fez. Você conhece gente que é desse jeito, né? Assim, vou deixar os outros fazer primeiro. Quem faz primeiro, depois a gente vai ver que vai errar mesmo, não tem jeito. Vai voltar tudo normal. Não, para ser criativo, isso é um conselho essencial. Você precisa insistir, você precisa ter outras possibilidades. Busque várias alternativas. Nem sempre aquela primeira e mais fácil é a melhor. O nosso cérebro odeia ambiguidade. Por isso ele pula muito rápido. Quando você começa a pensar 2 mais 2 igual a 4, mais 2 é um símbolo, o outro 2 é um símbolo, o 4 é um símbolo. Será que 2 mais 2 não podia ser 5? Não sei, são só símbolos, 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 não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, são só símbolos, são só símbolos, são só símbolos, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei, são só símbolos, são só símbolos. Não é isso? Agora, o nosso cérebro, ele já vai. Se você já chegou no 2, já sabe que é uma soma, que já tem outro 2, pumba, já é 4, acabou. Não, peraí. A gente tem que buscar outras alternativas. É óbvio, estamos usando aqui o exemplo da matemática, mas estamos falando para uma série de outras coisas do nosso dia a dia, né? Agir é importante. Você já conhece, a gente sempre conhece aquele tipo de pessoa. Tá numa reunião, tá falando de determinada coisa, o cara vem e fala assim, eu quero fazer aqui o papel do advogado do diabo. O advogado do diabo é aquele cara que, quando você vai santificar uma determinada pessoa, ele é o cara que vai contra os milagres, né? Ele vai se defender contra. E esse advogado do diabo é aquele cara assim, eu não faço nada, eu espero alguém dar uma ideia para eu poder dizer que não tá bom. Agir é importante. Se você quer ser criativo, você precisa agir, você precisa ter ação. Para de ficar só nessa masturbação mental, você precisa ter ideia. Masturbação mental, tá me fazendo mal, tá me fazendo mal. Agir. Misture. Tenha coragem de misturar. Começa misturando lá já na sua comida, né? Eu não aceito comer comida doce com salgado. Experimenta pra ver. Quem sabe dá certo. E isso faz no nosso dia a dia. As misturas, o bacana é o diferente. Coisas iguais. Bom, não acrescenta muito. E faça pausa, né? Conheça seu ritmo, saiba o momento que você tem que parar, quando que você tem que diminuir, quando não tem. Mais pra frente a gente vai ver um pensador aí na área da criatividade que diz o seguinte, é importante pausar, é importante parar pra pensar. Você tem um ócio criativo. Então esses são os nossos conselhos. E lá nesse final dessa primeira unidade nossa, a gente vai falar de Teresa Mabile, que é uma pensadora dessa área de criatividade, que diz o seguinte, que a motivação, ela precisa ser intrínseca. A gente não pode ser inovador, criativo, pensando por troca de elogios. Não é por causa disso. Por isso que às vezes nem sempre funciona aquela premiação que acontece em organizações, a premiação com valores. Ela pensa dessa forma. Nem sempre isso funciona. Por quê? A premiação com valores, eu ganhei um determinado valor, gastei, acabou, pronto. Já esqueceu de mim. Às vezes as recompensas não precisam ser materiais dessa forma. Elas precisam acontecer, mas não precisam ser dessa forma. Isso é uma forma de fazer com que as pessoas também recebam suas recompensas. Vários conceitos são dados. Facilmente encontraremos vários aí em várias áreas, etc. Mas o que eu queria guardar que vocês tivessem dessa primeira unidade é justamente isso. Todos somos criativos. Todos podemos ser criativos. Essencial, seu autoconhecimento, saber em que área que você trabalha. Beleza? Obrigado. Um abraço aí a todos.